Olá, pessoal! Quinta-feira, 13 de maio de 2021 e a nossa rotina no direito do trabalho já sofreu uma mudança enorme por conta de uma lei com um único artigo, uma lei pequenininha, a lei 14.151, é isso? 14.151 de 12 de maio de 2021. É a lei que determina o afastamento da empregada gestante das atividades laborativas, sem prejuízo da sua remuneração. Eu vou ler para vocês aqui, ela é bem pequenininha. Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo da sua remuneração. Eu vou dividir aqui essa única frase, eu consigo dividi-la pelo menos em 3 ou 4 partes para debater, discutir aqui com vocês. Vamos lá. Empregada gestante. A lei ela não traz uma exceção ali. Ela fala empregada gestante de uma forma geral. Ela é genérica em relação a isso, né? Ela não é específica. Ou seja, entende-se que toda e qualquer empregada gestante. Não importa se é doméstica, se é industriária, não importa. É empregada gestante. Deverá permanecer afastada das atividades presenciais. Deverá permanecer afastada das atividades presenciais, a gente divide em 2. O deverá, que tem um caráter impositivo. A gente não está falando de uma faculdade, a gente está falando de uma imposição. A lei impõe que o empregador afaste a empregada gestante. E ele diz das atividades de trabalho presencial. Ok, então você entende que se ela vai ser afastada das atividades de trabalho presencial, ela vai ser posta em teletrabalho, em home office. Mas são todas as atividades que podem ser exercidas através do home office, através do teletrabalho? Não, né? Nem todas. Né? Tem atividades peculiares que somente podem ser exercidas ali, naquele local, na sede do empregador. E por fim, a lei fala sem prejuízo da sua remuneração. Sem prejuízo da remuneração. Remuneração não é somente o salário base. Remuneração é o complexo salarial. Tudo que ela recebe, né? Sem prejuízo da remuneração. Ou seja, a empregada não pode ter a sua remuneração suprimida. Ela deve ser afastada e ela deve receber a sua remuneração. E quem paga a conta? O empregador. Vejam, eu não vou entrar aqui no mérito da gente discutir a razoabilidade disso, o equilíbrio, da gente discutir o princípio da alteridade. Não tem como a gente entrar nesse mérito agora, porque se a gente for entrar, o debate é grande, a gente vai ter que trazer uma série de causas e efeitos desde o início da pandemia, né? E, enfim, vamos gerar bastante discussão. A gente tem que se ater ao que diz a lei, que nesse momento já está em vigor. A lei diz que a empregada gestante deve ser afastada da sua atividade laborativa presencial, sem prejuízo da sua remuneração. E aí eu pergunto a vocês, isso não vai gerar uma instabilidade na hora da contratação? A gente não sabe quanto tempo ainda vai durar tudo isso. Será que isso não pode gerar uma discriminação na hora do empregador fazer a contratação? Por quê? Porque a lei confere ao empregador mais um ônus. Então, é um tema que vai gerar polêmica, né? E vai gerar insegurança, obviamente, instabilidade, discriminação. Enfim, isso possivelmente até a curto prazo. E o que eu queria ainda ver com vocês é o seguinte, o parágrafo único da lei diz que a empregada afastada nos termos do caput, que foi o que eu li anteriormente para vocês, ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. E entra naquela questão da impossibilidade de exercício de determinadas atividades que não seja na própria sede ou num próprio local específico já delimitado pelo contrato de trabalho daquelas partes, né?
A gente precisa se ater, infelizmente, né, ou felizmente, ao que diz a lei. Ela não tem como negar que ela confere um caráter impositivo, né? Já está em vigor. E ela transfere ao empregador, não é transfere, mas ela impõe ao empregador o pagamento da remuneração da empregada afastada. Mas, Priscila, como é que a gente pode resolver isso? Será que a gente pode resolver isso com o afastamento da medida provisória 1045, com a suspensão do contrato de trabalho? Eu entendo que sim. Por que não? Porque a medida provisória 1045, é porque já foram tantas, né? Primeiro veio a 936, depois veio a 14.020, agora a medida provisória 1045, que trata das suspensões dos contratos de trabalho, né? E redução de jornada. Eu acho que é possível, sim, por que não? A lei não faz nenhuma exceção para empregada gestante para suspensão de contrato, para o acordo de suspensão de contrato. Mas vejam, olha a importância do que eu vou falar agora. A lei 14.151, que fala do afastamento da gestante, da empregada gestante, ela traz a palavra remuneração. Ela está taxativa em relação a isso. Ou seja, se o empregador fizer o acordo de suspensão, ele precisa observar a importância da complementação da remuneração da empregada gestante. Por quê? Fazendo um acordo de suspensão, atendendo a todos os requisitos para se fazer o acordo de suspensão, a empregada gestante não vai receber a remuneração, ela vai receber um benefício do governo, né? E o benefício do governo, ele é inferior, certamente ele é inferior à remuneração, já sabemos disso. E nesse caso, o empregador, da forma como a lei está hoje, ao empregador é imputada a responsabilidade pela complementação dessa remuneração, né? Pela complementação desse benefício para se chegar ao valor recebido, para se chegar ao valor que ela vem recebendo, pelo menos em relação à última remuneração dela, né? Que é a que tem que ser observada. Então, assim, fica lançada a sugestão, desculpa, fugiu a palavra, fica lançada a sugestão. Alguns contadores já me ligaram hoje para perguntar, Priscila, o que você acha? Eu não vejo nada demais em fazer a suspensão, desde que o salário, desde que a remuneração, o benefício seja complementado até se chegar ao valor da remuneração recebida pela empregada. Tá bom, gente? É isso, o vídeo ficou grande, não ficou do jeito que eu queria, mas eu fiz de uma vez só, sem edição, porque eu precisava colocar esse vídeo aqui para vocês. Beijo, boa noite, obrigada.